Eu utilizo então duas células, né, que estão aqui nesse esquema, e eu coloquei dessa maneira com esses botões para que eu consiga selecionar qual a topologia que eu desejo. Eu consigo colocar as duas em série, as duas em paralelo ou utilizar somente uma delas. E o objetivo de ter colocado essa iluminação artificial foi para fornecer uma irradiação constante às células, de modo que os valores de saída pudessem ser mais facilmente ajustados pelo circuito condicionador de sinal, que é esse daqui que eu estou mostrando no momento. Então o objetivo é o seguinte, eu tenho, por exemplo, no caso, vou selecionar somente um desses módulos aqui, o da direita no caso, e aí de acordo com a tensão que eu coloco sobre esse módulo fotovoltaico, eu vou ter uma corrente específica que vai fluir para o circuito. Corrente essa que está sendo medida por esse multímetro, que no momento mostra 1,94 mA. Mas então, como é que eu obtenho essas informações de tensão e corrente que estão vindo do circuito do módulo fotovoltaico? Eu conecto ele a esse circuito condicionador, em que eu converto os sinais para, no caso, a tensão e a corrente do módulo fotovoltaico, eu converto em sinais de tensão que são jogados num dispositivo microcontrolador. Esse dispositivo microcontrolador, ele efetua os esquemas de controle propostos, que no caso são dois, o perturba e observa, que é bastante tradicional, e um método um pouco diferente, baseado no controle por modo deslizante, que era o foco do meu projeto de graduação. Então, são esses dois esquemas utilizados. Esse microcontrolador, para facilitar a visualização dos resultados obtidos, eu conectei ele via cabo USB ao meu computador pessoal, onde eu desenvolvi um programa para que eu consiga extrair de maneira mais amigável para o usuário os resultados obtidos. Então, vamos ao programa. O programa foi desenvolvido em MATLAB. Então, eu só executo o programa, ele já apresenta a interface gráfica. E aqui eu percebo que eu tenho algumas opções, né? No caso eu tenho três possíveis funções. O de traçar as curvas características da célula, as curvas tensão corrente e tensão potência, e algoritmos que vão buscar os pontos extremos de geração de potência. O primeiro deles que usa o algoritmo perturba e observa, e o segundo com um método de controle por modos deslizantes. No caso, basta clicar na função desejada. No caso, primeiro aqui eu vou mostrar da realização dessa curva de tensão corrente e tensão potência. Vou dar ênfase também na medição do multímetro para comparar com os valores mostrados na tela. Ele está no valor fixo, né, porque eu estou injetando uma determinada tensão na célula. Só que agora, ao fazer essa varredura, eu vou injetar diversos valores de tensão na célula e com isso o valor da corrente gerada vai ser variado. No caso eu estou aumentando de um valor baixo até um valor quase máximo, né, de acordo com algumas especificações apresentadas pelo circuito condicionador de sinal. Então, eu inicio essa operação, é feita uma varredura então, que vai aumentando a tensão da célula, e eu consigo medir a corrente e a potência. No caso eu só meço a tensão e a corrente, com isso eu obtenho a potência, né, pela fórmula, pelo produto entre essas duas grandezas, P igual a VI. E com isso eu verifico que o esquema da curva é corrente-tensão, esquema característico, e a existência de um ponto de máximo,
ponto de máximo local e global, nesse caso daqui. Então, é justamente esse ponto de máximo que eu quero para o meu circuito. Eu quero conseguir rastrear esse valor. Utilizando o primeiro algoritmo do Perturba e Observa, eu fiz um esquema aqui que eu consigo alterar a variável que é mostrada. Então eu vou mostrar tensão e corrente. Vamos lá, ver a operação do algoritmo Perturba e Observa. Ele começa aumentando a tensão até que chega um ponto em que ele vê que alcança a potência máxima e ele permanece sobre esse ponto. E aí nesse momento é interessante brincar um pouco com o esquema, né? Porque se, por exemplo, eu atrapalhar a iluminação que chega à célula, eu vou ver a variação disso. Tá com um pequeno delay na hora de mostrar os sinais. Mas eu consigo verificar isso na interface gráfica. E se, por exemplo, eu colocar as duas células em paralelo, é de se esperar que a corrente aumente, né? No caso, se a irradiação for igual, todos os parâmetros forem iguais, é esperado que ela dobre de valor. Eu já consigo notar um aumento da corrente. E aí o algoritmo busca um novo ponto de máximo, né? Antes o meu máximo dava praticamente 7 mW, enquanto que agora eu consigo aproximadamente 13 mW. Né? Eu consigo parar a qualquer momento que eu desejo, é só clicar de novo no botão. E por fim eu vou mostrar a operação do algoritmo de controle por modo deslizante. Isso é um pouco diferente, né? Eu vou colocar as variáveis mais interessantes, colocar o sigma e a potência de saída. Eu vou fazer essa escolha porque, para quem conhece o algoritmo de modo deslizante, é mais interessante de ver essa variável sigma, porque ela é uma das que vai acabar entrando em deslizamento. Eu vou ver que ela fica em deslizamento, aí chega um ponto em que ela sai do deslizamento, que é quando a potência de saída está próxima do seu valor máximo, mas depois ela volta ao estado de deslizamento. E ela vai ficar nessa situação de fica em deslizamento, sai temporariamente, retorna e assim ciclicamente isso vai sendo realizado. Esse algoritmo de busca extremal baseado em modos deslizantes é baseado no trabalho de doutorado do Thiago Hux, que é um professor da UERJ. Para implementar ele com um microcontrolador, eu tive que discretizar parte do algoritmo. Mas o mais interessante é demonstrar o funcionamento em si. No caso, eu não consegui ainda ajustar parâmetros de tal forma que o alcance ao máximo fosse tão rápido sem que o sistema ficasse instável, né? O outro algoritmo do Perturba e Observa, ele apresenta um resultado bem mais rápido. Mas aí o meu interesse também é porque eu estou utilizando um período de amostragem para esse esquema de controle que está muito lento ainda. Está em cerca de 100 mA, 100 milissegundos. Então, aqui a gente consegue já verificar o que eu tinha comentado. A variável estava em deslizamento do sigma, até que chega um ponto em que ela sai dessa posição de equilíbrio e se mantém em outra posição de equilíbrio. Mais um período, ela cai, encontra outra posição de equilíbrio. E o resultado disso é que a potência ela chega ao máximo, entra numa fase decrescente e depois volta a subir. Ela fica então praticamente oscilando nas proximidades do ponto de máximo. Eu consigo diminuir essa amplitude da oscilação diminuindo alguns parâmetros do controlador, como por exemplo
o epsilon, que é um parâmetro em que o sistema se baseia. Então, com isso eu consigo verificar que ele alcança o máximo, né? Vai ficar claro aqui, eu consigo alcançar, por exemplo, 13 e poucos miliwatts. Por agora, 13 e pouquinho. Mesmo valor que eu consigo obter caso eu utilize o método do perturba e observa.